eu quis, depois de ter escrito um artigo, mais um artigo sobre a imigração italiana, no que diz respeito à confusão dos cartórios que escreviam os nomes italianos e criaram uma verdadeira Babel que dificultava aos que queriam a dupla cidadania. Então, pesquisando, sobretudo documentação primária, passaportes, cartas, certidões de casamento, títulos de terra, eu vi que havia uma confusão muito grande e resolvi esclarecer. E esses documentos precisavam ser explicitados. Não basta publicar um título de terra se você não diz o que aquele documento significa, qual é o valor dele, qual é o valor do passaporte, né, para um italiano. Em vez de publicar simplesmente o texto literário, histórico, eu resolvi investir no visual. E como um documento visto e explicado vale mais do que um documento largado aí, ou simplesmente sem ser explicado. Então, em primeiro lugar, eu comecei a fazer a leitura das fotografias de família. Através da revista de história da Biblioteca Nacional, que antes era Nossa História, agora é ele, eu aprendi com algumas escritoras a explicar a foto, por quê, por quem fez aquela, e o que a foto significava. Eu tentei fazer isso na última parte desse livro, que é nessa imagem da família Marim. A fotografia, ela não pode ficar aí neutra, cristalizada no tempo e perder a significação. Então, essa fotografia, para mim, mereceu uma página, mas eu poderia dedicar mais páginas a ela, não é? Tudo tem um significado na fotografia no tempo. Por exemplo, nesse livro todo, eu desafio ao leitor, ao novo leitor, a descobrir algum grupo familiar rindo. Os fotógrafos armavam um cenário, colocavam as pessoas que deviam ser, tudo numa posição rígida, parada e tal, por causa da tecnologia fotográfica. Então, eu me interessei pela máquina fotográfica, pela invenção da fotografia, pelos fotógrafos. Eu me interessei pela máquina de costura, que deveria ter aparecido no livro, uma máquina de costura, que na época entrava no dote. E por aí vai. Essa juventude moderna, os nossos filhos, nossos netos, não sabem mais nada disso. Acham que a mídia de hoje era sempre assim. Não era. Era muito primitivo. Então, por exemplo, voltando à fotografia, as crianças de pé no chão, criança com saiote, criança com laço de fita, criança com boné, tudo isso tinha um sentido que precisa ser explicado. Sobretudo quando essas pessoas fazem parte do nosso clã familiar. E eu descobri que falar da minha família é ser muito narciso. Então, aqui a gente pode ver que eu estou falando de avós, bisavós, tetravós, e propriamente de famílias que não são meus familiares de sangue. Porque não é possível ficar numa posição de narciso, só falar do meu pai e da minha mãe, isso não tem interesse histórico. Então, e o livro ficou muito bonito por causa da exploração da visualidade dos fotografados. E isso mexe com o sentimento das pessoas. Você deve ter observado que havia gente profundamente emocionada. Eu já testei isso com uma prima que, ao ver apenas a foto de uma casa e uma empanada, um cercadinho, desabou a chorar de emoção. Ela tirou uma fotografia desse lugar quando ela tinha 2 anos de idade. E essa pessoa, essa senhora hoje que perdeu, que foi fotografada com 2 anos, perdeu a mãe nessa casa aos 10 dias de vida. Então, a fotografia ela tem um valor histórico, cultural, mas tem um valor profundamente humano e sentimental.
E eu descobri que falar de imigração italiana, como disse Dona Maria Estela de Novaes, falar de imigração italiana é como mexer com formiga em roça de mandioca. Fica tudo alvoroçado.